E a vontade precisa desse sentimento para querer algo. Com o sentimento unido à razão, o bem domina a vontade. A moral, então, necessita da emoção. E aí, palavras de Jonas. O temor de Deus judaico, o eros platônico, a eudaimonia aristotélica, o amor cristão, o amor de intelectuais de Spinoza, a benevolência de Shaftesbury, o respeito de Kant, o interesse de Kierkegaard e o gozo da vontade de Nietzsche são formas de determinação desse elemento sentimental da ética. Jonas observa que o sentimento de responsabilidade não está entre os associados à ética ao longo da história da filosofia. Na tradição filosófica, o sumo bem, algo atemporal, dava rumo à nossa realidade mortal. As éticas tradicionais se apropriam do sumo bem como objeto supremo que se deseja. Diferentemente, o objeto da ética do futuro é tão perecível quanto os seres humanos. E longe da perfeição, é precário. E sua existência, a existência do outro ser humano, é capaz de afetar-me e de dispor de minha responsabilidade. Não só do ser humano, de qualquer ser vivo. O sentimento de responsabilidade, o objeto da responsabilidade tem o poder de despertar em mim esse sentimento de responsabilidade por seu existir, independente das suas qualidades. No que se refere à responsabilidade, são as coisas que importam e não a minha vontade. À medida que as coisas envolvem minha vontade, elas se tornam, então, finalidades para mim. A causa e o objeto do respeito não é a lei, mas é o ser, é a existência. Quando a percepção, aí diz Jonas, quando a percepção não está mutilada pelo egoísmo ou perturbada pela estupidez, fecha aspas, ela pode influenciar nossas emoções. Essa influência pode contribuir com uma lei moral que impõe ao nosso próprio ser a satisfação da reivindicação imanente do outro que existe. Podemos nos comover com o que percebemos, mas apenas o sentimento de responsabilidade nos liga ao objeto e é capaz de motivar nossa ação favoravelmente a ele. Só a responsabilidade produz em nós a disposição de atender à reivindicação de existência do objeto por meio da nossa ação. Jonas ainda nos lembra do cuidado espontaneamente dispensado pela natureza à sua prole, como constituinte do arquétipo humano da coincidência entre responsabilidade objetiva e subjetivo sentimento de responsabilidade. Para nosso autor, a teoria ética tem sido omissa em relação ao fenômeno da responsabilidade. Então, a responsabilidade decorre do poder causal. Mesmo quando causamos um dano a alguém sem intenção, somos responsáveis pelos prejuízos advindos dos nossos atos, né? Porque o direito se chama de culpa, né? É a responsabilidade, culposo. O doloso é um prejuízo que você causa intencionalmente. O prejuízo culposo, você não tinha intenção de prejudicar, né? Então, mesmo nesses casos em que a nossa ação causa dano sem a nossa intenção, sem o nosso dolo, né? Você ainda assim é responsável por aquele prejuízo, né? Quanto mais agimos, maior é a nossa responsabilidade. Em certas circunstâncias, a prudência pode significar, então, evitar a ação, significar conter uma ação, pois somos responsáveis até mesmo pelos nossos atos mais irresponsáveis. Todo agir causal entre os homens emana responsabilidade, sentimento próprio do comportamento moral. Mas a teoria ética se relaciona com, abre aspas, a apresentação, o reconhecimento e motivação de finalidades positivas para o bem humano. Da inspiração desses fins, do efeito do bem sobre o sentimento, pode brotar a disposição de assumir responsabilidades. A responsabilidade pode surgir pela imputação causal de atos já realizados, bem como pela determinação do que se vai ainda fazer. Nesse último caso, graças a essa determinação, a responsabilidade é o sentimento que tenho pelo objeto que reivindica a minha ação, como quando nos sentimos responsáveis por algo ou alguém, e não pelos meus atos e pelas minhas consequências. A responsabilidade pelas ações é autorreferente, e a responsabilidade por algo ou por alguém que precisa do meu poder ou que é ameaçado pelo meu poder se dirige para fora de mim, mas na área da minha influência.
É o sentimento de responsabilidade por algo ou alguém que faz do poder um dever pelo que nos é confiado a cuidar. O dever ser do objeto. A reivindicação de sua existência vem antes do dever agir do sujeito responsável por ele. Ou seja, primeiro tem a existência de algo, por exemplo, bebê, né? O exemplo mais arquetípico, mais contundente. A existência de algo, de um ser vivo, por exemplo, mais importantemente, demanda uma ação responsável de alguém perto dele. Jonas, eu acho que a gente pode extrapolar e imaginar que todo ente demanda dos outros entes, digamos, na escala aristotélica superiores, né, vamos dizer assim, para a responsabilidade sobre a sua existência. De alguma forma, eu acho que é por aí. Então, esse modo de ser responsável faz parte do modo de ser do homem. Mas essa capacidade de se responsabilizar, perdão por aqui. Só um instantinho. Estava falando da ação diferente e da ação de ser responsável do outro, né? Então, isso. Os homens, únicos seres capazes de assumir responsabilidades conscientemente, naturalmente, devem tê-la por seus iguais, né? Diante dessa reflexão, a existência de um ser humano já demanda em si ações responsáveis dos outros seres humanos para a manutenção daquela existência. Esse é o mote, né? Então, assim, somos responsáveis por alguém e, igualmente, somos responsáveis... Assim, somos responsáveis por alguém e, igualmente, somos responsabilidades de outro. Todos os homens, em algum momento de suas vidas, são responsáveis por alguém ou por algo e foram objeto de responsabilidade de alguém. Isso faz parte do modo de ser do homem. Mas essa capacidade de se responsabilizar não é suficiente para tornar o homem moral. Mas é suficiente para que ele possa vir a ser moral ou imoral. A essência da responsabilidade se mostra de forma mais completa na responsabilidade parental e na responsabilidade do homem público. A responsabilidade parental é o arquétipo da responsabilidade, é a origem de toda disposição para esse sentimento. O cuidado dos pais visa simplesmente a existência da criança e depois que ela venha se tornar uma boa pessoa. Essa é, na visão aristotélica, a razão de ser do Estado. Ele existe para garantir a possibilidade da vida humana e, em seguida, para garantir a possibilidade de uma vida feliz. Durante seu mandato, o homem público autêntico se responsabiliza pela vida da comunidade como um todo. Obrigada. Se responsabiliza pela vida da comunidade como um todo, pelo bem público. O poder sempre vem acompanhado dessa responsabilidade que se estende da existência física à felicidade. Jonas conclui que a responsabilidade não é nada mais do que o complemento moral para a constituição ontológica do ser temporal. Como se ele complementasse a metafísica arqueana ali do Dasein, né, a ontologia do Dasein, dizendo que a responsabilidade ela vem a ser o complemento moral desse ser temporal. O ser temporal expõe, né, a compreensão do ser temporal expõe a vulnerabilidade, né, dos seres em geral, e agudamente dos seres vivos, né? Então, a responsabilidade seria o complemento ético, o complemento moral dessa visão ontológica do ser humano. Então, a responsabilidade não é nada mais do que o complemento moral para a constituição ontológica do ser temporal. A ontologia de hoje não está pautada na eternidade, mas no tempo. Procuramos o essencial naquilo que é transitório. Somente a partir dessa perspectiva, a responsabilidade se torna um princípio central da ética. Só se é responsável por aquilo que é mutável, aquilo que é ameaçado pela morte, pela deterioração, pela corrupção, pela decadência, em suma, pelo que há de mortal em sua mortalidade. O poder humano reúne, então, causalidade e liberdade. O poder como força causal está presente em toda a biosfera, mas com as conquistas científicas e tecnológicas, o homem se destacou desse modo, se destacou desse todo e se tornou capaz de ameaçar o ambiente bem como a si mesmo. O homem se torna o primeiro objeto de seu dever, aquele primeiro imperativo de que falamos. Não destruir coisas que ele é efetivamente capaz de fazer, aquilo que ele chegou a ser, graças à natureza, por seu modo de utilizar.
Então, essa frase aqui é bem importante, né? O homem se torna o primeiro imperativo do seu dever ser. Aquele primeiro imperativo de que falamos. Não destruir, coisa que o homem atual é efetivamente capaz de fazer, de destruir aquilo que ele mesmo chegou a ser, graças à natureza, por causa do seu modo de lidar com a natureza. O poder, então, que une a vontade ao dever, é o que põe a responsabilidade no centro da ética, conclui Jonas. Essa ligação entre o ser e o dever é o ponto crítico da teoria moral. Como um deve-se pode emanar de uma existência? Como de um ser pode emanar um dever? Essa é a questão, né? O Jonas não nega, ele não desconhece a dificuldade de embasar isso que ele postura, mas ele defende isso com lucidez. A responsabilidade parental é o arquétipo original e intemporal da responsabilidade, que sempre implica um dever. No bebê recém-nascido, ocorre a coincidência entre o existir e o dever, pois a sua insuficiência radical implica nos circunstantes o dever irrefutável de dele cuidar, independentemente de qualquer sentimento. Já estava prevista ontologicamente a proteção dos pais, pois a procriação contém a aceitação desse dever. Jonas defende a tese de que a simples existência de um ser ôntico contém em si, de forma evidente, um dever para com os outros. Isso que eu estava falando no início, né, que ele extrapola isso não só entre os seres humanos, entre os seres vivos e biosfera, mas para qualquer ente. Né? Então, ele defende a tese de que a simples existência de um ser ôntico, uma coisa qualquer, contém em si, de forma evidente, o dever para, um dever